Pecuária Inteligente. Sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pecuária Inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu sou Paesa Rezende e hoje em pauta escolher um touro pelo ranking é o melhor caminho? Para falar sobre isso, eu estou com o zootecnista Klaus Freitas, gerente leite da ABS para a América Latina. Seja muito bem-vindo, Klaus. Obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Paesa, tudo bem? Vamos aí conversar um pouco sobre como funcionam as provas, bater um papo aí sobre explicar um pouco para o produtor, né, qual é a importância dessas provas que saem há 4 meses, da raça holandesa, Jersey, pardo suíço, falar um pouco sobre por que ele tem que estar atento a essas provas aí. Vamos aqui falar um pouco sobre essa questão dos rankings, do sumário, porque muitas vezes as pessoas confundem o sumário, que são uma avaliação de filhas e atualização das provas, com os rankings, que são feitos pelos índices do mercado, de um modo geral, os índices do mercado americano. Os principais são o mérito líquido e o TPI. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aí, menos de uma semana depois do que os dados foram divulgados, né, os novos resultados das provas americanas pelo CDCD e pela Associação de Holstein. Então, antes de mais nada, como funcionam essas provas? Paesa, como você explicou, as provas são duas instituições, né? É o CDCB, que é como se fosse uma associação dos criadores, que eles se unem para fornecer as informações das suas vacas para essa instituição. Então toda essa informação é passada de produção e saúde, e tem uma outra parte, que é a parte de conformação, que é feita pela Associação dos Criadores de Vacas Holandesas dos Estados Unidos. Então os dois se juntam aí, faz a informação de produção e conformação, e aí eles utilizam os diferentes rankings do mercado, né, os índices do mercado para formar o ranking, né? Então a associação tem o TPI e o CDCB utiliza o mérito líquido como os principais índices para ranquear os touros. E então, sempre que acontecem essas provas, a cada 4 meses se avaliam as filhas dos touros e se comparam com as diversas filhas de outros touros. E aí se ajusta todo essa prova das raças, ajustando se melhorou, se as filhas são melhores, são piores, todos esses ajustes são feitos, e isso vai, vamos dizer, descendo, repercutindo em toda a progênie desses filhos, sejam filhas, filhos, netos, netas, bisnetos, bisnetas. Isso é um ajuste que se faz a cada tempo. Então isso repercute muito vamos dizer assim, em todas as centrais, em todos os touros, de todo o mercado, de todos os países, por causa desses ajustes para cima ou para baixo das diversas características de cada touro. Então isso é muito importante, ficar atento a isso, principalmente para as características que são mais importantes para cada produtor, né? E a matemática é simples, é só pegar as provas, escolher ele pela característica, ou escolher um touro só pelo ranking é um erro? O ranking, a gente sabe que os índices são índices internacionais. Então, se você pega um índice como o mérito líquido ou TPI, são feitos para o mercado americano. E nem sempre o índice que gera o ranking é o índice ideal para as fazendas aqui no Brasil. Os índices são feitos para o mercado americano, os principais, que são mérito líquido e TPI, são índices que foram criados para o mercado americano, onde a realidade de pagamento de leite, onde a realidade de problemas o que tem que melhorar no rebanho de leite, talvez não corresponda com a realidade aqui do Brasil. Muitas vezes, fazendas nos Estados Unidos têm médias muito
muito altas que não precisem tanta pressão de seleção de volume de leite. Aqui no Brasil ainda temos muitas fazendas que querem aumentar as médias, querem aumentar a produção. Então, a melhor maneira, com certeza, é você fazer um índice customizado. Como eu falei, cada proprietário tem as coisas que ele precisa melhorar no seu rebanho e as coisas que ele precisa, que ele pode manter. Então, fazer essa avaliação do que utilizar, da bateria de touros que ele vai utilizar, é fundamental ele levar em consideração o que é mais importante para o sistema de produção dele. Buscar o que gera mais receita para ele. É leite, é gordura, é proteína, é venda de animais. O que gera mais despesa na fazenda dele? Aqui eu tenho muito problema de mastite, eu tenho muito problema de reprodução. Então, levar tudo isso em consideração para fazer um índice que seja ótimo para o sistema dele, não um índice lá vamos dizer assim, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Canadá, e que talvez não vá corrigir os problemas mais importantes que ele tenha. Então, o mais importante é custando caro, né, para esse produtor. Oi? E pode acabar custando caro para esse produtor. Pode acabar custando caro, porque um índice talvez não esteja corrigindo os problemas que ele tem. E aí vão ser às vezes, mais gerações que os animais não vão ser melhores do que os seus antecedentes nos problemas que ele tem, não o problema que outra fazenda tenha. Então é muito importante que ele faça uma seleção para as dificuldades ou os problemas que ele tem na sua fazenda. Esse que é o caminho, e não utilizar um índice que muitas vezes não reflete a realidade de cada um deles. Porque cada fazenda é uma, cada rebanho é cada produtor tem um objetivo diferente, e a ABS trabalha fortemente com um índice personalizado, um índice customizado, junto com os produtores que ela faz assistência. Como funciona esse índice? Um índice um índice personalizado, basicamente a gente tem exatamente essa conversa que nós estamos tendo com um produtor, e ele vai relatar como é que você paga o seu leite, como é que o laticínio te paga o seu leite, é por gordura, por volume, por proteína, por contagem de células somáticas, todas essas questões de preço, que é o que gera maior receita, de um modo geral, o que gera maior receita para as fazendas, que é a venda do leite. Então, se é volume, então ele tem que selecionar para volume, e aí se acrescenta um peso dentro de um índice para que essa seja uma característica muito importante. Depois a gente começa a discutir quais são os problemas que ele tem, os principais problemas. É mastite, é reprodução, quais são os maiores gastos que você tem dentro da sua fazenda, para a gente tentar também botar um peso nessas características e solucionar esses problemas, ou diminuir. Então a gente quer aumentar a receita do produtor e diminuir as despesas. Esse é o processo de transformar um rebanho num rebanho mais eficiente. A gente quer fazer isso o mais rápido possível, né? Então um índice customizado basicamente é isso, botar peso nas coisas importantes para transformar esse rebanho num rebanho mais eficiente possível, né? Uma coisa bem econômica mesmo. E aí, a partir da montagem, da criação desse índice, quais são os próximos passos para o plano genético, né? Para a aplicação prática do plano genético? Esse índice ele serve tanto para a seleção dos touros que ele vai utilizar, como para selecionar as fêmeas, né? Esse, para mim, é a grande mudança do progresso genético dos últimos 10 anos por aí. Você começar a botar uma pressão de seleção em cima do lado materno, né? Antigamente, no passado, não tinha um sêmen sexado e você tinha que usar basicamente todo o seu rebanho para produzir a próxima geração. E muitas vezes até não conseguia produzir a reposição suficiente com o sêmen sexado, com uma reprodução às vezes não tão boa. E hoje em dia, com os resultados que se tem com o Sexcel, você pode selecionar a parte do rebanho que vai gerar a próxima geração, vão ser as mães da próxima geração, né? A gente seleciona as fêmeas que vão ser as mães da próxima geração, utiliza o sêmen sexado nelas
e você tem um progresso genético muito maior. Então o índice customizado também é utilizado para separar quem são as melhores fêmeas. Então o índice customizado passa a ser o grande referência de cada propriedade, selecionando as fêmeas e o macho e aumentando muito a velocidade do progresso genético, né? E aí existem ferramentas para selecionar essas fêmeas. Pode ser pela média dos pais, pode ser somente pela prova do touro, ou pode pelo pai, né, na prova do pai, ou pode ser por avaliação genômica, que daí você também é outro passo para o melhoramento genético. Você aumenta muito a precisão da seleção das fêmeas que vão ser as mães da próxima geração. Então, o índice customizado traça o futuro do rebanho e numa velocidade muito mais rápida. Esse é um grande diferencial do progresso genético na pecuária de leite nos últimos 2 anos. Aumentou muito a velocidade por essa estratégia, né? Então eu crio um índice customizado para as fêmeas, um índice customizado para os touros. E como acontece essa indicação dos touros que levam a porcentagem dessas características? O índice customizado serve para todo mundo, para fêmea e macho, é o mesmo índice customizado. E aí a gente bota o peso, por exemplo, pega a prova do touro lá, vamos dizer, 1.000 libras. Aí você multiplica ele por 50, ou seja, 50% do peso do seu índice customizado está em leite. Por quê? É a maior fonte de receita, é da onde vem meu dinheiro. Aí vão dizer, eu preciso melhorar célula somática. Aí eu boto 30% de peso para a célula somática. Pega a prova do touro, se a fêmea tem prova genômica, a prova genômica da fêmea, e multiplica por 30%. E aí você faz a mesma coisa para as diversas características. E você cria um número. Cada fêmea vai ter um número, um índice customizado. Então você escolhe as 10% melhor, 20% melhor. Geralmente com 40%, 50% das suas fêmeas já faz toda a sua reposição utilizando o semi-sexado para elas. E a mesma coisa para os machos. Você coloca todos os touros no mesmo índice, pega a prova deles e cria um ranking e você utiliza do melhor para o pior. E depois disso vem também a outra ferramenta, que é um programa de acasalamento, que evite consanguinidade, que utilize melhor possível essa combinação das fêmeas e dos machos com esse índice customizado. Então é uma ferramenta que o nosso, vamos dizer assim, departamento técnico da ABS utiliza com muita frequência e sabe muito bem utilizar, faz isso muito bem. Consegue materializar o ganho, a porcentagem de uma fazenda que utiliza um índice personalizado do que aquela que simplesmente escolhe o touro pelo ranking, aleatório? Faes, a gente tem... Agora em novembro a gente está fez, né, em novembro. Fez 3 anos de um programa, o nosso primeiro cliente tem 3 anos, fez 3 anos em novembro, e a gente tem mais de 95 clientes hoje que utilizam uma parceria que a gente faz, que chama Gene Advance, onde nossos técnicos vão na fazenda, coletam a amostra genômica dos animais, fazem o índice customizado, selecionam os touros, e a gente já tem bastante resultado disso. Isso nos dá muito orgulho, Faesa, muito orgulho. Primeiro, por ter criado essa estratégia para o mercado. E segundo, pelo progresso genético que a gente tem entregado para os clientes. Vários clientes, com avaliação genômica, a gente sabia qual era o progresso genético que as fazendas tinham antes de utilizar o programa. E muitas delas tinham um progresso genético de 7%, ou seja, nesse índice customizado, uma geração comparada com a anterior tinha um crescimento de 7%, 8% em relação à geração anterior. Quando nós entramos na fazenda, implementamos o programa, utilizamos o índice customizado para selecionar as fêmeas, utilizamos a genética sexada do Sexcel, colocando ela corretamente nos animais certos,
e utilizando os melhores touros para os índices customizados de cada cliente, a gente tem entregado 15, 20, 30% de progresso genético, muitas vezes 3 vezes mais do que ele tinha no passado. Então, como eu falei no começo da resposta, dá muito orgulho de ver o que nós estamos entregando de progresso genético para os nossos clientes de In Advance, que chama esse programa, e realmente é impressionante. É impressionante o que se consegue dependendo da pressão de seleção que se coloca. É incrível, realmente, o poder dessa ferramenta, o poder de um trabalho técnico especializado. Hoje tem muita genética boa no mercado, tudo evoluiu muito, mas é esse trabalho direcionado, personalizado, que tem garantido a pressão e a evolução no campo. E aí a gente está chegando numa temporada importante para o produtor de leite, né? Estão chegando grandes lançamentos de genética no mercado. E qual que é a sua recomendação do produtor, sua mensagem final após tudo isso que a gente falou aqui hoje, Cláudio? O programa de In Advance realmente é o que há de mais moderno, o que vamos dizer, não tem dúvida, a gente sabe do que está entregando, a gente conhece o progresso genético que a gente está entregando para nossos clientes. Então se o cliente quer realmente aumentar a velocidade do progresso genético, não só da boca para fora, mas com a comprovação genômica, com dados, com acompanhamento de um serviço técnico extremamente competente, sem dúvida é a melhor ferramenta que existe dentro da pecuária de leite para genética de gado de leite. Não tem a menor dúvida que é a melhor, mais confiável e mais rápida ferramenta para entregar o progresso genético. Então, o que eu sugiro é que procure um técnico da ABS, nossos representantes da ABS, e tire as suas dúvidas, converse com ele, fala como é que é esse programa, eu posso participar, como é que funciona, o que vai custar, qual o benefício, o que eu tenho que fazer, e isso, com certeza, ele vai ser muito bem atendido dos nossos representantes e técnicos, e vai ver exemplos, vai ter uma apresentação dos nossos técnicos de exemplos das fazendas que já estão aí há mais tempo dentro do programa e o que nós estamos entregando de progresso genético para a realidade de cada fazenda. Isso realmente é uma mudança muito grande de como trabalhar a genética na pecuária de leite. Então, essa é a grande mensagem. Procure o representante, o técnico da ABS e tente... pergunte sobre como pode aumentar o progresso, a velocidade do progresso genético da sua fazenda. E ele vai ver que realmente são ferramentas, é uma equipe técnica comercial que tem feito muito pelo produtor de leite nesses últimos anos. Então ele vai ver que realmente uma coisa diferente do que tem a grande maioria do mercado, né, de genética. É o único partnership, a única parceria genética do mercado, é um jogo de ganha-ganha. A ABS leva uma assessoria técnica personalizada, conduz um índice customizado junto com o cliente. Esse cliente tem acesso a genéticas exclusivas, né, Klaus? Além de ter tudo criado pela avaliação genômica. Então, realmente é um pacote diferenciado para quem quer se destacar aí no mercado. O nosso técnico todo mês na fazenda, coletando novas amostras, apresentando os resultados, conferindo o que está acontecendo. A gente tem recebido muito feedback dos clientes, com muita satisfação de todo isso que você falou. É uma parceria, é um acompanhamento mensal, é uma apresentação de resultado, não é simplesmente uma amizade ou eu acho isso, eu acho aquilo, não. A gente apresenta todos os meses o resultado do progresso genético que está sendo entregue nas fazendas. Realmente uma coisa muito diferente. Fausto, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Com certeza a gente vai ter outros episódios para falar sobre In Advance, sobre pecuária leiteira, e você continua nosso convidado especial aqui para próximos episódios. Muito obrigada pela disponibilização do tempo. Eu que agradeço, Faesa, espero estar ajudando a
tirar algumas dúvidas sobre pecuária de leite, genética e o mais importante, que é a velocidade do progresso genético. Isso aí, então esse foi mais um bate-papo aqui sobre pecuária inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Espero que vocês tenham gostado e que possam nos ajudar a compartilhar esse link para que mais produtores possam nos acompanhar. Te convido também para estar sempre conectado com a gente nesse canal, nesse novo canal do BS, estamos aí no 3º episódio. E convido também para sugerir assuntos, quer saber mais sobre Dinadvance, sobre nutrição, sobre genética de corte no leite, mande sua sugestão para a gente. Nosso e-mail é olharrural@gmail.com. Muito obrigada pela companhia e em breve estaremos de volta. Tchau! Você acompanhou mais uma edição do Pecuária Inteligente por ABS, sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo.